Olá, coadictos! Nesse terceiro episódio do podcast Você Tem Sede de Quê? Nós fizemos uma entrevista com Nuno Batalha, vice-presidente da Federação Portuguesa de Natação, PhD em Ciências do Desporto e professor da Universidade de Évora. O Nuno foi palestrante do 12º Congresso Brasileiro de Natação Infantil, organizado pelo INAT, e ele explicou um pouquinho como funciona o programa de incentivo à natação lá em Portugal. E hoje a gente vai compartilhar um pouquinho do que se trata o programa Portugal a Nadar, conhecer um pouquinho mais da história dele com a água e também alguns estudos relacionados à lesão de ombros de nadadores. Mergulha com a gente! Nuno, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. E eu queria que você primeiro contasse um pouquinho da sua história com a natação. Você contou que já foi atleta, você explorou também muito essa área dos estudos científicos, né? PhD e tal. Então, eu queria que você contasse primeiro a sua história com a natação e como você começou, como que foi todo esse processo. Muito bem. Olá a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado e agradeço imenso o convite. Bom, falando da natação na minha vida. A natação entrou na minha vida desde muito cedo, desde pequeno. Desde 10, 11 anos que comecei a praticar natação. Fui nadador federado, portanto aqui em Portugal, até aos meus 16 anos, 17 anos. Depois, na minha formação na licenciatura em Educação Física e Desporto, fiz também a especialização em natação. Fui técnico de natação durante muitos anos, durante 12 anos consecutivos, desde a adaptação ao meio aquático até ao treino de alto rendimento. Portanto, tive a oportunidade de passar por todas estas fases, portanto, no bordo da piscina, não é? Em contacto com o cloro, como nós costumamos dizer. E depois, mais tarde, também enquanto dirigente. Fui dirigente do Aminata Évora Clube de Natação, que é o clube de natação da minha cidade, de Évora, que convido todos a visitar, uma cidade lindíssima para todos poderem visitar. E também, neste momento, como vice-presidente da Federação Portuguesa de Natação. Também no meu mestrado e no meu doutoramento optei por realizar estudos na área da natação e, portanto, a natação faz parte da minha vida há muito tempo e continuo a fazer e espero que continue a fazer durante muitos anos. Portanto, basicamente é esta a minha história e a história da natação na minha vida. E com quantos anos você começou a nadar, Nuno? Eu comecei a nadar entre os 10 e 11 anos, no final da minha escola primária, aqui chamamos escola primária, portanto, os primeiros 4 anos de escola. Havia um projeto na altura, portanto, da Câmara Municipal, portanto, da autarquia aqui em Évora, que levava os alunos à piscina e a aprender a nadar. E foi aí que eu iniciei a minha atividade através da natação e continuei de imediato para a aprendizagem e para o treino, portanto, passei para o treino e fui nadador de competição durante uns anos. Quais foram as suas principais provas quando você competiu? Olha, eu até aos 16 anos, acho que como convém, não é? Aos 16 anos, apesar de já ter um primeiro estilo, digamos assim, era muito o crawl e a borboleta, não é? A mariposa aqui em Portugal, mas até lá passei, portanto eu nadava praticamente tudo, não é? Abandonei relativamente cedo, também tive algum problema no ombro, que é uma das coisas que tenho estudado imenso agora, portanto, nos últimos anos e desde o meu programa de doutoramento, e deixei de nadar entre os 16, 17 anos, portanto tive uma carreira um bocadinho curta, mais curta do que eu gostaria. Bom, já que você falou desse problema do ombro, eu também parei de nadar aos 18 anos com problemas de ombro. E eu acho muito legal essa questão de você estudar, porque na nossa época, né, a época que eu treinava, eu acho que a sua também, a gente não falava tanto de trabalhos de mobilidade, a gente não falava tanto dessa correção postural, e hoje em dia está muito mais em alta, né? A gente tem muitos trabalhos de prevenção, de mobilidade, que fazem com que fortaleça esse ombro do nadador e ele não prejudique tanto. Então, de uma forma sucinta, assim, você pode abordar um pouquinho esse tema e falar um pouquinho dos seus estudos? Claro que sim, é um prazer.
Ora bem, eu concordo perfeitamente contigo quando dizes que na altura, portanto há uns anos atrás, não havia esta sensibilidade para este tema, basicamente da prevenção de lesões. Mas antes deixa-me fazer um pequeno enquadramento. Eu não sou médico, eu não sou fisioterapeuta, eu sou profissional, portanto, da atividade física e treinador de natação. Portanto, tenho aqui em Portugal a cédula de treinador e fui treinador durante muitos anos. E a abordagem dos meus estudos tem sido exatamente na perspectiva da prevenção de lesões e no âmbito do treinador, que tem um papel fundamental no processo. Portanto, é quem passa claramente mais horas com os nadadores no treino, apesar de eu concordar que haja uma equipa multidisciplinar, claro que sim, com fisioterapeuta, com médico, claro que sim, que deve existir. Em muitos casos isso não é possível, mas noutros será. Mas o papel do treinador é de facto muito relevante. Bom, os meus estudos têm, de facto, abordado um bocadinho esta perspectiva e recaem na perspectiva claramente da prevenção. Hoje em dia é claro, e é um facto, que qualquer nadador deve deve ter uma intervenção na área da prevenção. Nós temos feito uma intervenção muito vocacionada com, primeiro, o reforço muscular do complexo articular do ombro. Segundo, também na área da postura, e foi disso que eu falei, portanto, no Congresso Brasileiro de Natação Infantil, foi na área da prevenção, numa atitude mais preventiva, mas na área da postura e com crianças, com jovens nadadores, até aos 12 anos. Claramente apresentei uns dados com nadadores até aos 12 anos, que já iniciam, eventualmente, se fizerem exclusivamente o treino na água, já iniciam uma tendência para existir um desequilíbrio muscular ao nível dos rotadores internos e externos do ombro e, portanto, necessariamente deverão fazer algum trabalho ao nível da prevenção, nomeadamente com reforço muscular. E depois, numa última perspectiva, também numa abordagem da amplitude articular e do trabalho de flexibilidade que deve ser feito paralelamente ao treino de reforço muscular, embora saibamos que o processo de eventual lesão é multifatorial. Portanto, são muitos os fatores que podem concorrer para uma lesão no ombro em nadadores. Mas alguns deles nós temos que estão identificados e podemos, de facto, começar o trabalho e ele deve ser feito. E é nesse sentido que os meus estudos têm, espero eu, contribuído de alguma forma para o trabalho da prevenção de lesões nos ombros em nadadores. Eu acho que só de você estar estudando, você já está contribuindo muito, principalmente para quem, né, tanto para quem está começando, porque hoje em dia, aqui, pelo menos aqui no Brasil, também teve um boom das águas abertas, né, esportes assim, praticados até por pessoas que não tiveram a natação na infância, mas que começaram a praticar natação mais tarde. Então, eu acho que esse é um tema relevante a gente abordar sempre, né? Porque a natação, por mais que a gente fale de algo realizado na piscina, tem um trabalho fora da piscina que é extremamente importante a gente abordar, né? E por mais que não somos fisioterapeutas, mas é relevante a gente falar de uma preparação, mesmo que tem alguns, óbvio que tem alguns clubes e academias que têm uma estrutura adequada para receber todos essas preparações de atletas, né? Um fisioterapeuta, o preparador físico, tal, mas também tem aqueles lugares que não tem tanta estrutura, então por isso é tão importante. Tem o treinador e nada mais, não é? Ou pouco mais. Mas aí é que eu acho que, e nós aqui em Portugal temos feito um pouco esse trajeto, digamos assim, que tem a ver com a formação. E a formação de técnicos necessariamente deve também passar e abordar estes temas, porque os técnicos podem fazê-lo, podem e devem fazer. Esse trabalho fora d'água é absolutamente essencial para a prevenção de lesões, sem dúvida nenhuma, e a formação pode e deve contribuir nesse sentido. É a minha perspectiva. Sim, e, bom, você falou um pouquinho do Congresso, eu vou voltar um pouquinho no Congresso. O Congresso, você abordou o programa Portugal a Nadar, que deixou todo mundo, assim, extasiado. Aqui no Brasil, a gente não tem uma estrutura dessa forma, nosso país também é muito grande, mas eu entendo que Portugal,
hoje em dia tem uma preocupação de começar desde o formativo para formar bons nadadores depois na questão competitiva. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho esse programa Portugal a Nadar, porque eu acho que, assim, a partir do momento que um clube se certifica, né, e entra dentro desse programa, ele tem a estrutura necessária, né? Nós estamos falando que muitas vezes tem alguns lugares que só tem o treinador, então a questão é, entendendo isso, vocês estão armando uma estrutura ideal, considero eu, para que esses treinadores também tenham toda essa base e consigam trabalhar até de forma multidisciplinar, mesmo não podendo ser, né, muitas coisas, mas assim, eu acho que consegue reunir várias habilidades dentro da formação de uma criança, né, um futuro atleta. Então, eu queria que você explicando um pouquinho do que se trata o Portugal a Nadar. Muito bem. O Portugal a Nadar é um programa muito complexo e eu vou tentar explicá-lo de uma forma muito sucinta para que tentem perceber, mas que é um processo, um programa estrutural para nós na Federação Portuguesa de Natação, e ele teve o início em 2014 já. Portanto, eu gostava de poder iniciar pelos objetivos do programa. O primeiro grande objetivo que tivemos com a realização deste programa teve a ver com a massificação da prática, isto é, com o aumento do número de praticantes. Era importante para a Federação poder aumentar o seu número de praticantes e alargá-lo desde os bebés que frequentam as escolas de natação até aos idosos, não é? Até aos adultos e idosos e por aí. Então, isso era um objetivo. Mas, reparem, este aspecto quantitativo ou ficaria um pouco aquém se não tivesse um aspecto qualitativo associado. Isto é, era importante, para além de massificar a prática e de aumentar o número de praticantes, garantir de alguma forma a qualidade da prática que se realiza nas escolas de natação. E é isso que estamos a fazer, portanto, neste momento. Isto é um processo, como devem imaginar, desde 2014, mas tivemos 2 anos de pandemia que vieram, enfim, ser um revés grande neste processo. No entanto, estamos a recuperar. Portanto, basicamente, o que é que estamos a fazer neste momento? Temos uma série de escolas que aderiram ao programa Portugal a Nadar e que estão, neste momento, num processo de certificação. Este processo de certificação engloba várias vertentes, desde a questão, estruturante do funcionamento das instalações, e poder haver também alguma ajuda a esse nível, da gestão das instalações e tudo mais, até ao processo técnico-pedagógico, com ajuda e auxílio e apoio, portanto, às escolas de natação, para que possam ter as melhores práticas possíveis. Portanto, é tão abrangente quanto isto. Portanto, o nosso objetivo, claramente, é a melhoria da prática. E falaste num aspecto muito importante, que é um projeto que nós estamos a desenvolver neste momento e vamos iniciar as formações precisamente já no mês de maio, no início do mês de maio, que é a implementação de um projeto multidisciplinar, isto é, a abordagem de várias disciplinas da natação no ensino da natação. Não exclusivamente da natação pura, mas como todos sabemos, a natação com o N maiúsculo tem mais disciplinas. Tem a natação artística, tem o polo aquático, tem os saltos para a água, enfim, as águas abertas, tem uma série de outras disciplinas. E que têm conteúdos que, quanto a nós, são muito próximos, não é? E são transversais. E podem, de facto, enriquecer aquilo que é o programa motor das nossas crianças. E basicamente é esse o intuito e esse o objetivo. Portanto, alargar ao máximo o programa motor, neste caso aquático, das nossas crianças, para quando um dia elas tiverem a vontade, ou mesmo que não tenham, mas que tenham a vontade de escolher uma das disciplinas da natação, estejam mais aptas para o fazer. Portanto, uma criança no final deste processo deverá ter a sua disponibilidade, a sua literacia aquática, é um palavrão, mas nós gostamos de utilizar, de tal forma alargada que lhe seja fácil adaptar-se a qualquer que seja a disciplina e qualquer que seja o estímulo que nós lhe fornecemos. Portanto, basicamente é isso. Nós temos, obviamente, que é vamos chamar-lhe um novo modelo de abordagem do ensino da natação,
Eu sei que há escolas de natação em Portugal que já o fazem, são muito poucas, mas já o fazem. Inclusivamente tive a oportunidade de falar com alguns colegas brasileiros que me interpelaram, portanto, no final da minha conferência aí em São Paulo, e que também me indicaram, olha, Nuno, nós já fazemos algo parecido, mas não está estruturado da forma que vocês têm. Gostaram muito da forma como nós estruturamos os conteúdos, as ideias e tudo mais. Portanto, as pessoas já pensam que este modelo é um modelo adequado, digamos assim. Penso que falta, de facto, estruturar as ideias e implementá-las da melhor forma. E nós fornecemos também, no âmbito deste programa, alguma ajuda. Ajuda aos professores e às escolas de natação que pretendem aderir ao projeto e que pretendem aderir a este processo, como é óbvio. Através, por exemplo, da formação, que nós vamos começar já em maio, portanto, uma formação dedicada exclusivamente à implementação deste modelo. Depois também temos uma série de outros meios de ajuda, como o nosso modelo de referência, que é um documento muito alargado e que tem todos os conteúdos e toda a estrutura de ensino devidamente explanada, portanto, neste documento. Ele é público, podem consultar o site da Federação Portuguesa de Natação, onde no fundo da página terão um link para as publicações, e nas publicações aparece o modelo de referência da Federação Portuguesa de Natação para o ensino da natação. Temos também depois uma referência relativamente a um software que vamos implementar nas escolas de natação que aderiram ao processo, onde temos várias funcionalidades em que podem inclusivamente interagir umas com outras, connosco, tirar dúvidas, tem vídeos didáticos das situações e dos conteúdos que nós queremos implementar, e temos também um conjunto de auditores pedagógicos, que são pessoas, portanto, especialistas na área e que dão apoio às escolas de natação. Eu, por exemplo, faço parte da equipa de consultores e tenho uma série de escolas de natação ao qual estou vinculado e dou apoio, não é? Que é necessário, e se for necessário, temos também apoio em áreas mais específicas, nomeadamente do polo aquático e da natação artística. Bom, este programa é, como já perceberam, muito abrangente e espero ter explicado assim de uma forma muito sucinta aquilo que estamos a tentar implementar neste momento. Convido-vos desde já a visitar a página da Federação Portuguesa de Natação, onde também tem algumas informações relativamente ao programa e ao projeto do Portugal a Nadar. Como que um clube entra dentro desse programa? Existe um pagamento? Porque, assim, aqui no Brasil, a gente tem várias metodologias que são privadas, na verdade, né? São empresas privadas, e são metodologias que a academia, o clube, paga um valor X ali para manter aquela metodologia. Algumas englobam tanto a questão administrativa quanto a pedagógica, né, com sistemas de avaliações, tal. Eu já fiz parte de um, e até fiz uma compilação de dados também, que foi, acho que foi extremamente necessário para a gente entender como era esse mundo da natação dentro das academias que estavam aplicando o método. Então, entendendo que esse projeto vem dentro da federação, o clube que quer entrar dentro desse programa, ele precisa pagar um valor, é cobrado por aluno, como que funciona? Portanto, é um processo, eu até tive a oportunidade de apresentar isso no Congresso de forma mais detalhada, portanto é um processo que tem uma série de fases, mas essa fase, muito concretamente, à pergunta, tem a ver com, portanto, existe uma obrigatoriedade dos clubes ou das escolas de natação filiarem todos os seus agentes esportivos, neste caso os seus alunos, e pagam, de facto, 3 euros por pessoa, isto é, por filiado. Obviamente que estes 3 euros é um valor, creio eu, quase irrisório, não é? Um valor muito baixo, e que contempla também um seguro. Portanto, no fundo, não é nada mais do que as pessoas não acabam por pagar pelo seguro que fazem ao filiarem-se no próprio clube e na escola de natação. Portanto, os clubes acabam por ter
um custo muito, muito baixo relativamente a este processo, até porque hoje em dia a maioria das pessoas que vai para uma escola de natação e que se inscreve na escola de natação paga um valor muito baixo que seja, não sei, pelo menos uns 5 euros seguramente deve pagar, para ter acesso não só à inscrição, como também ao curso desportivo, não é? E neste caso contempla já isso, portanto, mas basicamente é esse o valor, portanto são cerca de 3 euros por filiação. A sua vinda para o Brasil, para mim, foi algo assim muito relevante, porque hoje em dia a gente vê que o Brasil e Portugal eles estão se unindo muito nessa questão da natação. E eu falo porque a Swim Channel hoje em dia faz uma cobertura de Portugal, né? Tem o Nuno Albuquerque, que já é um jornalista dentro da Swim Channel, que aborda toda a questão de Portugal, né? Então, eu também já estava acompanhando um pouquinho desse processo, assim, de assumir Antônio Silva, tal coisa que uns anos não tinha acesso a esse conteúdo. Então, eu queria saber de você, Nuno, você acha que vai ser uma tendência Portugal e Brasil se unirem dentro das águas? Olha, eu espero que sim. Essa união já começou, como disseste e bem, portanto, sob várias formas. Inclusivamente, obviamente, nós temos neste momento o selecionador nacional é brasileiro. Portanto, temos uma equipa de brasileiros a trabalhar connosco na Federação e responsáveis pelo desporto de alto rendimento, digamos assim, na nossa Federação. Portanto, já estamos de mão dada, agora falta se calhar só dar o abraço, não é? Mas acho que temos todas as condições para trabalhar em conjunto cada vez mais. Esta, vá lá, nós estamos a fazer, por exemplo, não tivemos a oportunidade de fazer esta entrevista presencialmente, porque o tempo foi sempre a correr e tudo mais, e o congresso é muito abrangente, e ainda bem que é um desafio, mas estamos a fazê-la à distância, portanto nós estamos cada vez mais próximos, não é? Portanto, esta proximidade acho que temos todas as condições para fazê-la, de facto, e acho que já demos, como eu disse, já estamos de mãos dadas. Portanto, agora é só, vamos ao abraço, qualquer dia vamos dar um abraço seguramente. Perfeito. E, Nuno, eu queria agradecer muito a sua entrevista, o seu tempo. Eu sei que a rotina é super corrida, mas foi um prazer conversar com você, que você pudesse compartilhar isso com a gente aqui da Aquadictos. É um projeto super novo, mas que a ideia é sempre a gente... Bom, eu morei no Chile muito tempo, então a ideia era conseguir trazer e divulgar um pouquinho do trabalho do Brasil, né, relacionado à natação. O meu foco foi um pouquinho mais na natação infantil, principalmente para bebês, né? Eu e a Sandra fizemos um curso falando sobre a natação dos bebês de 0 aos 3 anos, destinado a pais e cuidadores, porque a gente entendeu a importância de conscientizar os pais muito mais que os profissionais, porque os profissionais, né, já tem bastante cursos profissionalizantes aqui no mercado, mas a gente entendeu que essa era uma necessidade que a gente pudesse criar o material. E eu queria que você deixasse uma frase motivacional de incentivo aí para quem está assistindo esse podcast. Eu acho que uma frase é difícil, deixa-me só deixar uma mensagem. Eu acho que a mensagem para todos os profissionais desta área das atividades aquáticas, na sua generalidade, tem a ver ou deve ter a ver com a qualidade do trabalho que nós fazemos. E para isso é preciso nós sermos curiosos, nós lermos, estudarmos e nós sabermos cada vez. Eu acho que nós em determinadas áreas ainda sabemos, temos que saber cada vez mais. Portanto, a minha mensagem é essa. Sejam curiosos, tenham atenção àquilo que vem muitas vezes na internet. Que há coisas muito boas, mas há coisas que também não são muito boas. E nós temos que saber filtrar um bocadinho aquilo que a informação que nos chega hoje em dia. Mas sejam curiosos, façam formação e da minha parte e da parte, obviamente, da Federação Portuguesa de Natação e todas as suas estruturas, estamos totalmente disponíveis para alguém que queira e tenha necessidade de algum tipo de informação ou de conhecimento, dentro das nossas possibilidades, estaremos totalmente disponíveis. Tiana, agradeço muito o vosso convite para a entrevista e estou disponível para aquilo que darem que atenderem, desde que, obviamente, esteja dentro das minhas disponibilidades.
E aí, o que você achou da entrevista? Conta aqui nos comentários. E no próximo episódio do podcast Você Tem Sede de Quê? Nós fizemos uma entrevista com Renato Simon, da Natação Criativa, num ambiente totalmente criativo. Então ativa a notificação para ser avisado do próximo vídeo e a gente te espera lá.